O exército invisível. Quando a guerra anda sozinha com IA, imagine um campo de batalha onde não há corpos sujos de lama, nem gritos ao longe, mas sim linhas de código disputando espaço no ciberespaço. Esse é o cenário do exército. A seguir, você encontrará um texto corrido, porém organizado em pontos claros, que explica de forma descomplicada como a inteligência artificial, imposto automóvel, está transformando a guerra em algo cada vez mais autônomo. Primeiro ponto: a essência da automação bélica no coração desse exército invisível está a capacidade de máquinas agirem sem supervisão humana direta, sensores espalhados nas fronteiras, drones de reconhecimento que sobrevoam áreas sensíveis, e sistemas de defesa anti-drone que identificam e neutralizam ameaças. Tudo isso funciona graças a algoritmos que aprendem padrões de comportamento inimigo, decidem quando e onde agir e até mesmo calibram a força de seus ataques. A ideia central é que, ao reduzir o tempo de reação humano, é possível responder a ameaças em frações de segundo, algo impossível para qualquer ser humano. Segundo ponto: o ciclo de coleta e decisão antes de qualquer golpe ser desferido. O exército invisível passa por um ciclo contínuo de coleta de dados e tomada de decisão. Sensores ópticos, radares, sinais de rádio e até ciberinteligência, monitoramento de redes adversárias, alimentam um grande banco de... Em seguida, redes neurais analisam aquele fluxo massivo de dados para identificar alvos e prever movimentos. É como se cada instante de informação entrasse em um funil de alta velocidade. IA processa, IA decide. Imposto automóvel age. Tudo em milissegundos. Terceiro ponto: drones e veículos terrestres. Sem piloto, os agentes mais visíveis desse exército invisível são drones aéreos e veículos terrestres não tripulados. Eles não apenas voam ou rodam seguindo rotas pré-programadas, mas adaptam seu trajeto em tempo real conforme mudanças no terreno, condições meteorológicas e ações inimigas. Se um drone encontra fogo antiaéreo, por exemplo, ele recalcula a rota automaticamente para um caminho mais seguro, mantendo o foco no objetivo, seja coletar imagens, lançar um míssil de precisão ou prover comunicações seguras. Quarto ponto: a ética da decisão autônoma. Quando máquinas decidem por nós, surge uma grande questão ética. Quem é responsável por um ataque que ocorreu sem aperto de gatilho humano? Em teoria, programadores e comandantes militares respondem pela conduta das máquinas, mas na prática, a fronteira entre quem pensa e quem age fica turva. Se uma imposto automóvel confunde um comboio de civis com um pelotão inimigo e lança um ataque, de quem é culpa? Esse dilema é discutido em fóruns internacionais, mas ainda não há um consenso global. Quinto ponto: redes colaborativas de imposto automóvel. Ao contrário de sistemas isolados, o exército invisível utiliza redes de IA colaborativas. Várias máquinas trocam informações entre si para melhorar a eficiência coletiva. É como enxames de insetos coordenados sem um líder central. Cada unidade compartilha dados, aprende com o sucesso ou falha das demais e ajusta seu comportamento. Se um robô terrestre detecta armadilhas na estrada, alerta os demais veículos para alterar a rota. Se um sistema de vigilância identifica um padrão de movimentos hostis, todos os drones recebem essa atualização instantaneamente. Sexto ponto: guerra cibernética autônoma. Além de robôs físicos, existem programas de guerra cibernética que atuam como hackers automáticos. Esses malwares inteligentes penetram redes inimigas, corrompem sistemas de defesa, roubam segredos e até plantam armadilhas digitais. Integrados ao exército invisível, eles podem neutralizar a infraestrutura adversária, como redes elétricas ou sistemas de comunicação, sem disparar um único projétil. A combinação de guerra física e cibernética torna o campo de batalha tão invisível quanto letal. Sétimo ponto: inteligência adaptativa e aprendizado contínuo. Diferente de um software tradicional que segue regras fixas, a IA militar moderna está em constante aprendizado. Cada missão, menos bem-sucedida ou não, alimenta o sistema com novas experiências, vídeos, registros de telemetria e relatórios de campo. As redes neurais então reconfiguram seu próprio código, ajustam pesos, redefinem prioridades e refinam padrões de reconhecimento. Dessa forma, o exército invisível se torna mais rápido e preciso a cada operação, adaptando-se a táticas inimigas e até mesmo antecipando novos tipos de ataque. Oitavo ponto: o fator humano remanescente. Apesar de toda a autonomia, o humano ainda é crucial. São analistas que interpretam relatórios, engenheiros que validam algoritmos e comandantes que definem regras de engajamento, ou seja, o que é imposto automóvel deve e não deve fazer em determinadas situações. Mitos forcas armadas ao redor do mundo. Existe o princípio do humano no circuito.
Nenhuma ação letal pode ser executada sem o aval de um operador real, mas na prática há pressão para reduzir ainda mais essa dependência, especialmente em cenários de alta velocidade. Nono ponto: vantagens e riscos estratégicos. As vantagens de um exército invisível são claras. Resposta instantânea a ameaças, menor exposição de soldados humanos, redução de custos operacionais e, teoricamente, ataques mais precisos com menos danos colaterais. Porém, os riscos também são grandes. Falhas de software podem causar ataques acidentais. Adversários podem sequestrar ou envenenar a imposto automóvel com dados falsos. E uma corrida armamentista autônoma pode desestabilizar acordos de paz, pois a barreira de entrar em guerra torna-se infinitamente menor quando não há risco de morte imediata dos próprios combatentes. 10º ponto. Regulamentação e futuro governo e organismos internacionais tentam criar leis e tratados sobre o uso de imposto automóvel em conflitos armados, mas o debate avança lentamente. Enquanto isso, universidades e empresas privadas desenvolvem protótipos cada vez mais sofisticados. No horizonte, fala-se em robôs submarinos autônomos, satélites de combate comandados por IA e até soldados robôs do formato humano, tão ágeis quanto letais. Se nada for feito, o exército invisível deixará de ser invisível também, para o risco que representa a humanidade. Conclusão: o exército invisível simboliza a transformação profunda da guerra, de batalhas visíveis e sangrentas para combates digitais e indolores, menos ao menos para quem opera as máquinas. Apesar dos desafios éticos e dos perigos de escalada, a tendência é clara. A IA continuará empurrando a guerra para um terreno cada vez mais autônomo. Cabe à sociedade decidir até que ponto queremos delegar a máquinas o poder de decidir quem vive ou morre. Vigilância, regulamentação e discussão pública são passos essenciais para evitar que o futuro das guerras seja inteiramente guiado por linhas de código.